Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podemos assentar. Hoje a Igreja celebra a festa de Santo Estevão, rei e confessor. Primeiro rei da Hungria, Santo Estevão foi acolhido por Deus para converter a fé a seu povo. Dotou o seu reino de uma legislação cristã, criou bispados, erigiu mosteiros e, secundado pela rainha, a piedosa irmã do imperador Santo Estevão, multiplicou os institutos de beneficência e distribuiu largas esmolas. O zelo que o animava pela conversão do seu povo mereceu-lhe o título de rei apostólico e de apóstolo da Hungria, e que a Santa Sé lhe concedesse o privilégio, transmitido aos seus descendentes, de levar adiante de si a cruz. Mandou construir uma grande basílica em honra da Virgem Santíssima, que escolheu para padroeira da Hungria. Morreu no dia 15 de agosto de 1038, no dia da Grande Senhora. É assim que os húngaros chamam a festa da Assunção, em virtude de um decreto deste santo rei. A sua festa foi, no entanto, fixada por Inocêncio XI no dia 2 de setembro, em memória da vitória que o exército cristão alcançou nesse dia sobre os turcos em Budapeste. É muito importante hoje celebrarmos a festa de Santo Estevão, que nos mostra como que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe, esse vai ser santo, esse não vai ser. Não, todos nós somos chamados a ser santos, desde os mais humildes aos mais cheios de honra, né? Como este rei da Hungria, que foi piedoso, que foi santo, né? Que colocou o seu reinado sobre ali os pés de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, né? Que reinou com a sabedoria que vinha de Deus, para a glória de Deus, e não para a sua própria glória. O reino de Deus só pode vir até nós, caríssimos irmãos, quando nós damos essa preferência ao reino de Deus em nós. Nada antepor a Cristo, né? Nada antepor a Deus. Assim vivia Santo Estevão, né? E com a sua caridade, com o seu amor, com o seu zelo, né? Levando sempre adiante de si a cruz, né? Que é o símbolo do cristão, né? É pela cruz que nós um dia chegaremos aos céus. Então, a cruz para o cristão é um sinal de vitória, não é um sinal de sofrimento, é um sinal de vitória. Cristo morrendo na cruz conquistou para nós os céus, abriu-nos os céus. Por isso nós também seguimos a Cristo com a cruz, como Santo Estevão, né, que levava sempre adiante de si a cruz, para ele e para os seus descendentes, porque a cruz é esse instrumento que nos levará um dia aos céus, né? Por isso que o Senhor nos convida hoje a vivermos a nossa vida nessa vigilância, sempre contra o pecado, contra o mal, mas também nesse desejo, né? Nesse anseio de ir ao encontro do Senhor, de fazer a sua santa vontade, né? O Evangelho nos falava aqui destas minas que este Senhor aqui deu aos seus servos, né? Ele vai para tomar posse do rei. É Cristo que vai, que com sua morte e ressurreição toma posse, né? De cada um de nós, porque ele vai para conquistar a vitória sobre o pecado e a morte, para nos dar essa vitória. E claro, ele nos deixa com os dons, os carismas, com as graças que representam também essas minas aqui, esses marcos de prata, né?
em que cada um de nós é chamado a fazer frutificar, a render, né? Teve um que recebeu 10 e ganhou outras 10, outro 5, ganhou outras 5, né? De acordo com as suas possibilidades, né? Cada um de nós tem os dons e as graças que Deus dá e por menor que seja, somos chamados a colocar em prática na nossa vida para fazer render isso em graças e bênçãos também aos nossos irmãos. Mas tem aquele também que se esconde, tem aquele que escondeu num lenço, né, temendo o seu Senhor, que era, né, um Senhor austero, né, que diz que tiras onde não puseste, recolhes onde não semeaste. E ele é julgado por essas mesmas palavras, né? Então ele é chamado servo mau, né? Quem é o servo mau? Aquele que não quer fazer render a graça de Deus na sua vida, aquele que se esconde por medo de Deus. Nós não podemos ter medo de Deus. O medo nós temos do pecado. É esse o único medo que nós devemos ter. Pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. De Deus não podemos ter medo, porque Deus é misericordioso, Deus nos ama, Deus vem ao nosso encontro. E então, caríssimos irmãos, que tenhamos hoje esta abertura a Deus, né? Aqui é tirado desse servo mau o que ele tinha e é dado àquele que tinha 10. A quem tem será dado e será dado em abundância. Ao que não tem será tirado até aquilo que tem, ou aquilo que ele pensa ter, né? É assim a vida cristã, né? Deus quer nos dar a vida eterna. Vim para que tenham a vida e a vida em abundância, né? Deus não é um Deus mesquinho, não. Deus é um Deus que abre o seu coração, a sua vida para cada um de nós. E em nós deve haver esse desejo de Deus, esse desejo da vida eterna, esse desejo de imitar a Deus, né? Ali, na primeira leitura, a sabedoria falava do justo. O justo, ele podia fazer o mal e não fez. Ele podia transgredir a lei de Deus e não transgrediu. Por quê? Porque, no fundo, havia um grande amor a Deus, né? E é esse amor a Deus que deve reger a nossa vida, como foi a vida de Santo Estevão. Ele viveu para amar a Deus, né? Então, isso é levado em conta, o amor que temos a Deus. Nas pequenas coisas que fazemos no nosso dia a dia. Não precisam ser coisas grandes, espetaculares, né? Não. Ali, como você vive o teu dia a dia, ali na tua casa, no teu trabalho, em qualquer lugar onde estejas, como você vive o teu dia a dia, você vive no temor de Deus, no amor a Deus, ou você vive despreocupado, como se Deus não existisse. Então, coragem, que o Senhor nos ajude, que Santo Estevão, esse grande rei, né, que foi temente a Deus, né, e que foi escolhido por Deus para converter à fé o seu povo. Olha só, foi escolhido por Deus para converter à fé o seu povo. Vemos aqui que não há interesses humanos, não há interesses do mundo, não há interesses financeiros ou de conquistar nações ou terras, nada disso. A missão do rei era converter o seu povo, né? Então, quando nós colocamos os valores de Deus à frente dos valores do mundo, tudo se transforma para nós, né? E aquela palavra que diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça e tudo vos será dado, ela se realizará em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.